mercado de investimento pela primeira vez, né? E apresentou ali que poderia ser uma oportunidade para você, né? Então, voltando àquela história, né? Quando eu pesquisei na internet como ganhar dinheiro pela internet, né? Eu vi lá um cara chamado Roberto Basílio, era alguma coisa assim, Roberto Basílio Rodrigo Basílio. Era o cara do Rio de Janeiro, ele tinha um curso ali de... Isso não é mercado financeiro, tá? Mas eu comecei por aí, de opções binárias. Óptimo. Então, assim, mas ali foi a primeira porta que abriu. Só que, só para ressaltar, que Option não é mercado financeiro, né? É trade de balcão, é cassino. Então, foi através desse cara, só que aí eu fui desenvolvendo, fui vendo que aqui não era mercado financeiro, o tempo foi passando. Aí foi quando em 2020, no pico da pandemia, cara, é história. No pico da pandemia, eu saí de Maribondo, viajei para o Rio de Janeiro. Eu fiz um curso de outro cara nessa época e fui para o Rio de Janeiro. Mas isso foi em direção ao mercado da Etiópia ou em outro mercado? Já era voltado para o mercado financeiro. Era da Etiópia ainda, mas já era a abertura para o mercado realmente financeiro. Sim. Não é aquele que você já falou, né? Também. Então, foi um tempo difícil, porque eu fiz uma loucura, só para deixar claro, tá? Você tem que estar disposto a fazer algumas loucuras na sua vida. É o preço, né? É o preço. Você tem que estar disposto a fazer algumas loucuras na sua vida. Empreender é isso. Empreender é isso. Né? Então, o que é que acontece? Eu fiz algumas loucuras e fui para o Rio de Janeiro. Né? Eu vendi a chave de uma casa que eu tinha na época Para ir para essa viagem. para me capitalizar e para ter capital, né? Esse era o local que você morava. Eu fui para o Rio de Janeiro, para o interior do Rio, né? Do Rio de Janeiro. Não, a chave da casa que você vendeu era o local que você morava. Então, em 2020 eu estava recém-casado, né? Eu estava recém-casado e recém-casado assim, eram uns meses já de casado. Minha esposa estava grávida. E você, 3 meses. Aconteceu uma eventualidade que a gente foi morar com a mãe dela, da minha esposa. E nessa eventualidade, a casa estava alugada. E ali ainda não era pandemia, era carnaval. Né? Ainda, né? Foi carnaval. Quando foi março, trancou tudo, né? Aí, quando olhei aquilo ali, aí eu disse, Lara, bora vender a casa. Só que até então, a minha intenção era vender a casa, mas para a esposa eu só tenho outra história, né? Mas minha cabeça era para me capitalizar pelo mercado financeiro, ó. Tacar tudo, né? E assim consegui vender. Só que ela não sabia que eu já estava com a intenção de viajar. Até esse ponto, ela já estava grávida, mas ela não tinha descoberto. Foi algo assim, ela não tinha descoberto, era questão de semanas só. Quando ela estava com 3 meses, eu estava capitalizado, tinha pago umas contas e tal, e estava capitalizado. Trancou tudo a pandemia. Para você, né? Trancou a pandemia, eu disse, a chance é agora. Ou eu trato isso como uma oportunidade, ou eu fico aqui vendo o tempo passar. E a galera desse curso, todos, tô chegando tal data em tal canto, porque iam se encontrar na Bahia. Na casa de um colega lá, que até hoje, abraço Andrei, não sei se vai ver essa live. Aí eu disse, bicho, como é que eu vou pra Bahia, pandemia, tudo fechado, Caralho. como é que eu vou? Aí eu falo com esse colega, né, que na época não era tão próximo, que a gente se batia um papo por causa do curso, que tava fazendo junto. Aí ele disse, pô, vem pra cá, olha, tem um conhecido do meu pai que vai passar, que ele é carreteiro, ele vai passar em tal trevo aí perto da sua cidade. É muito longe? Aí eu disse, não, quero o trevo de Atalaia. O trevo de Atalaia, ele ia passar por ali, que ele vinha pela 101. Aí, quando você pega o trevo de Atalaia ali, você desce sentido Aracaju, tem um posto do lado esquerdo. É isso aí, ele vai passar ali, você esteja lá 3h20 da manhã.
Se você quiser vir, se você não estiver lá, perdeu, velho, que é a única chance. Avião não tá decolando, ônibus não tá viajando. Só as carretas. Só as carretas que tá rodando pela questão de produção, essas coisas, né? Aí eu disse, irmão, eu vou. Saí de casa dizendo que era 4 dias. Voltei pra casa 4 meses depois. E a esposa? Cara, foi difícil, porque, claro, cidade pequena, né? Aí o povo começa a falar, abandonou a esposa grávida, né? Enfim, essas conversas que as pessoas adoram deduzir sobre a sua vida sem saber o sentido, né? Mas aí ela sofreu muito, né? Mas hoje ela sabe que valeu a pena. E que nem eu falo, você tem que estar disposto a fazer algumas loucuras. E eu sofri, porra, olha aí, O ó. tratamento já aqui tá VIP, viu? Aí, o que é que acontece? Aí, beleza, fui pra Bahia, passei realmente 4 dias lá, quando foi no dia de voltar, em vez de voltar, eu tava pegando o avião, porque só tava tendo voo de capital para só tava tendo voo, era de capital assim, não sei porquê, mas tava tendo alguns voos assim, porque podia ter, porque não dava para fechar tudo, mas era bem limitado. E eram algumas capitais. E uma dessas capitais era Salvador, que estava fazendo ponte com Rio de Janeiro e São Paulo, né, que são capitais principais assim. Marcel estava trancado. Então, por isso que daqui fui para Bahia. Da Bahia a gente pegou um carro para Salvador. No aeroporto de Salvador nós pisou para o Rio de Janeiro. Daí passei 4 meses lá, adquiri muito conhecimento, conheci muita gente legal. E daí voltei, velho. Quando eu voltei, olha, interessante, lá foi punk, porque a saudade da família e tal, mas eu sabia o que eu tava buscando. Eu sabia. Né? Aprendizado. Então, assim, quando eu voltei, quando eu voltei, deixa eu ajeitar aqui. Quando eu voltei, galera, tudo tem um começo, tá? Esses ajeitados assim é para a melhoria do telespectador. Relaxa. Quando eu voltei, cara, como eu falei, eu viajei, a minha esposa estava com 3 meses, quase completando 4. Passei 4 meses no Rio de Janeiro. Quando eu voltei, mais de 4 meses até. Quando eu voltei, meu filho nasceu no dia 25 de outubro, que aliás ele completa agora 3 anos. Eu cheguei na madrugada do dia 27, ele já estava no berço. Eu não vi o meu filho nascer. Por causa de um objetivo que eu tinha na minha vida. E muitas pessoas não entendem, né, velho? Não entendo, porque Você, assim... emendando outra pergunta. Você acha que se você não tivesse passado todo esse tempo fora, afastado mesmo de tudo que você mais amava, que estava aqui, para correr em busca desse sonho, você teria chego onde você chegou? Todo esse processo que passou. Então, o que é que acontece? A vida ela é feita de oportunidades. Se não fosse essa, teria vindo outra. Mas, de repente, o Nairlan daquela época, sem dinheiro, sem perspectiva, ali só com um sonho na cabeça, poderia estar rolando agora. Então, o que é que acontece? Eu não digo que as pessoas têm algumas oportunidades durante a vida. Tá? Vai ter várias. Vai ter várias. Eu não compactuo da ideia que você só tem uma oportunidade. Você tem várias. Só que chega uma hora que não é mais oportunidade externa. Chega uma hora que a vida só vai lhe dar a liberdade de criá-la. No meu caso, era uma oportunidade e eu tinha que abraçar, tomar uma atitude. Apesar de todas essas consequências, né? Entendeu? E tipo assim, cara, você passar 4 anos longe da sua esposa. Quem é mulher e tem filho sabe o quanto a esposa precisa de apoio no momento de gravidez e de gestação. O quanto fica frágil psicologicamente. Marido longe, né? O peso que foi para mim voltar e não ter visto o meu filho nascer. O que ainda me conforta, mas não me conforta tanto, porque mesmo que eu estivesse aqui na hora que ele nasceu, eu não ia poder estar na hora do parto, porque era pico de pandemia, tinha que entrar um acompanhante mulher. Então, de toda forma, eu não ia ver, mas eu não estava presente no ambiente. Então, quando eu cheguei, cara, eu passei 2 horas de relógio chorando, ajoelhado no berço, a Lara deitada, já dormindo.
O Abrão nasceu dia 25, ela ficou até o dia 26, dia 27 ela estava em casa, eu cheguei na madrugada do dia 27, 1h35 da manhã, meu filho estava no berço dormindo. Ali bateu uma parada. Agora, o sacrifício que eu fiz, eu tenho que a partir de hoje fazer valer a pena. Pode acontecer, né? É. Aí lembra do cara estratégico, que eu falei que eu sempre fui estratégico? Aí esse cara veio dobrado. Vira a chave, não vai. Esse cara veio dobrado. Eu vim do Rio de Janeiro com um bom capital, porque eu estava do lado de gente fera. Eu vim com um bom capital. Eu não precisava naquela época trabalhar para ninguém, mas mesmo assim eu aceitei uma proposta de trabalhar na portaria do condomínio que eu moro, que hoje eu moro também. Por quê? Porque eu queria me capitalizar mais. Tá pensando E em. eu falava para mim mesmo, olha, eu só vou ficar aqui nessa portaria 1 ano. Errei a data, fiquei só 11 meses. Então assim, mais estratégico Mais ainda. estratégico ainda. E hoje estamos aí, né, velho? Estamos aí. Na verdade, eu tô virando mais referência ainda, né? Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas.